Olá, seja bem-vindo à Sensor Class de hoje. Aqui eu te mostro o passo a passo para você aplicar a análise sensorial, desde o planejamento dos vários tipos de teste até a análise estatística dos resultados. Eu sou a Tati Ribeiro e hoje eu vou te dar um tutorial passo a passo das principais funções do Excel que você precisa conhecer. E o que é o Excel, né? O Excel você já deve estar cansado de ver no seu computador, de conhecer. Ele é aquele programa verdinho que tem um X, primo do Word, primo do PowerPoint, aquele que todo mundo põe no currículo que sabe mexer, né? Habilidades, pacote Office. E tem muita função ali que as pessoas, em geral, só vão aprender a usar quando precisam. Então, por isso que eu decidi gravar o vídeo de hoje. E por que você tem que aprender a mexer no Excel, né? Por que é importante para você, na análise sensorial, aprender a mexer no Excel? Bom, o Excel é bom primeiro para a vida, né? Eu uso o Excel, por exemplo, para fazer minhas planilhas financeiras de controle. Eu uso Excel para planejar meus conteúdos aqui do Sensory Lab. Então, aí eu ordeno tudo ou em relação à data ou em relação ao nome, ao título do conteúdo. Dá para fazer essa classificação em ordem alfabética, em ordem cronológica. Então, ele quebra um galhão. Mas, claro que o mais importante é porque praticamente todos os resultados da análise sensorial, eles vão virar uma planilha de Excel. E muitas vezes eles não vêm prontos para você analisar. Você precisa dos softwares, né, de coleta, do Google Forms, por exemplo. Ele não vem prontinho. Você precisa fazer algumas modificações nessa planilha, você precisa mexer, organizar esses dados antes de fazer a análise. Então, por isso que é importante você conhecer algumas funções que vão facilitar a sua vida. E o Excel, gente, é uma coisa que você vai aprender todo dia. Tem muita função que você só vai descobrir que existe quando você precisa dela, né? Então a gente vai descobrindo um monte de coisa aí no meio do caminho. E também, assim, eu vou mostrar as principais, as que eu mais uso, mas eu quero saber também de você, né? Quais são as funções do Excel que você mais usa? O que eu não falei aqui que você usa, que pode ser útil para outras pessoas também? Quero que você me conte nos comentários, tá? Não deixa de contar aqui para mim. É importante saber o Excel porque ele vai te poupar muito tempo quando você for mexer nos seus dados, quando você for organizar os seus dados, né? E além do tempo, ele vai evitar que você faça muito trabalho manual mesmo, sabe? Aquelas coisas que você faria um por um, às vezes existe alguma forma de fazer no Excel tudo de uma vez. E aí, além de poupar o seu tempo, vai também evitar que você possa cometer algum erro ali, já que ele pode ter uma função automática que faz isso. E como eu disse, a gente aprende todo dia, gente. O Google é nosso melhor amigo aí em relação ao Excel, tem um monte de conteúdo também no YouTube, mas nem sempre é muito claro, muito fácil de entender, então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar realmente aplicado, né? Quando em sensorial eu uso e como em sensorial eu uso. E aí, conforme você for precisando de uma função ou outra, você vai pesquisando, cria uma cópia, por exemplo, dos seus resultados, da sua planilha de resultados, vai testando o que você precisa, o que funciona, o que não funciona, e aí a gente vai aprendendo assim, testando mesmo. No meu curso de sensorial, uma das alunas me falou assim: eu não sabia mexer direito no Excel, mas agora você mostrando passo a passo, eu fico muito mais segura, né? Facilita mesmo saber mexer. E realmente facilita. E não precisa ter vergonha, não, de falar que não sabe mexer, que não conhece determinada função, ainda mais, né, no Excel principalmente, que parece algo muito trivial, que todo mundo sabe, mas não é bem assim, tem muita coisa escondidinha, muita coisa que a gente não sabe, muita coisa que a gente só vai descobrir
quando precisa, né? Então, não precisa ter vergonha de perguntar para alguém: ah, você sabe fazer isso no Excel? Ou de pesquisar no Google. O importante é não ficar parado. Precisou fazer alguma coisa no Excel, não sabe como? Vai, pergunta, pesquisa, tenta fazer, cria cópia da sua planilha para testar. O aprendizado é constante, né? E o Excel é uma super ferramenta. Então, se você um dia se deparar com alguma coisa e se perguntar: será que o Excel tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Com certeza ele tem. Você só não descobriu como. Então, realmente vale a pena explorar isso aí. Vamos começar então, gente. Eu separei algumas das principais funções que eu uso no Excel. Eu vou mostrar para vocês na tela como que eu uso essas funções. Mas, primeiro de tudo, um grande aprendizado. Tem muita gente preocupada: ai, tenho que deixar minha planilha bonita e tudo, mas, na verdade, o grande intuito das planilhas é serem funcionais. Então, eu não sei se vocês usam, as planilhas do Excel têm essa função aqui de mesclar as células, né? Mesclar e centralizar. Isso nada mais é do que ele juntar duas ou mais células, as células que você selecionar, e fazer disso uma célula só e colocar o conteúdo ali centralizadinho. Para montar planilhas fica lindo, maravilhoso, mas isso dificulta muito sua vida depois se você for aplicar uma fórmula, se você for colocar filtro, atrapalha a sua planilha toda. Então, gente, não mescla a célula. Quando a gente fala de Excel, vamos pensar mais em funcionalidade e menos em estética. É claro que vocês estão vendo aqui minha planilha, não está também totalmente abandonada, horrorosa, né? Eu gosto de colocar os cabeçalhos de uma cor diferente para diferenciar, colocar um negrito. Gosto de colocar as linhas de grade para me guiar, né? Que são essas bordinhas aqui das células. Tudo bem, não tem problema. Agora, mesclar não. Mesclar vai atrapalhar muito sua vida, né? E claro que funções básicas aqui também. Se você fizer alguma coisa de errado no Excel, não se preocupa. Sempre tem aqui a função de desfazer. Você desfaz o que você fez, pronto. E não custa lembrar, tanto para Excel como para qualquer outra coisa na vida, né? Na vida de computador. Vai salvando aqui conforme você for fazendo, porque às vezes os programas fecham, as coisas desligam, param de funcionar e você perde tudo. Então, não esquece de ir salvando, tá? Bom, eu tenho aqui um resultado de um teste de aceitação. Tenho aqui meu resultado só de aceitação global de um teste que eu fiz. Na primeira coluna eu tenho meus números de consumidor, na segunda coluna minhas amostras, e na terceira coluna, o meu resultado da aceitação. A escala eu deixei aqui nesse quadro laranja, a escala que eu estou usando. E esses dados eu extraí do Google Chrome. Do Google Chrome não, do Google Forms. E esses dados do Google Forms, eles saem assim em palavras, né? Eles saem conforme as palavras que os avaliadores marcaram mesmo. Para eu conseguir fazer uma análise desses resultados, primeiro, vamos conferir, né? Eu vou colocar aqui na minha... Vou pedir para marcar... Vou colocar um filtro aqui na minha planilha. Então, eu seleciono as colunas que eu quero colocar filtro. E coloco aqui filtro. O que isso me faz? Quando eu clico nessa setinha, ele me traz todas as respostas que foram dadas ali, todos os dados que tem naquela coluna. Então, na minha coluna de amostra, eu tenho 4 opções aqui. Eu tenho minha amostra 286, 490, 731 e 915. Certinho, eu só tinha essas 4 amostras, então maravilhoso. Essa função de filtro é ótima para você conferir seus dados antes de você começar a mexer. Aqui em consumidor também filtrei, né? Vocês vão ver que tem consumidores de 1 até 100. E aqui em aceitação global, eu tenho aqui meus 9 pontos da escala. Beleza, tá lindo, maravilhoso, meus resultados estão certinhos.
dei um zoom aqui sem querer. Se eu quiser tirar esse filtro, é só eu vir aqui de novo em classificar e filtrar e clicar aqui em filtro de novo, pronto, meu filtro saiu. O que eu tenho que fazer depois disso? Para eu fazer minha análise de dados, eu preciso desses dados de aceitação global aqui como números e não como palavras. Então, uma função que eu costumo usar muito também no Excel é a função de substituir. Então, eu seleciono todas as minhas células que eu quero substituir. São muitos dados, gente, 400, né, para ser mais exata. E aí eu venho aqui em localizar e selecionar, substituir. E aí eu vou colocando os meus pontos da escala. O que eu quero localizar? Eu quero localizar gostei muitíssimo. E eu quero substituir ele por 9. Aí é importante você marcar aqui para coincidir o conteúdo da célula inteira. Porque às vezes tem palavras que começam iguais e terminam diferentes, né? Ou palavras compostas. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu deixasse sem coincidir o conteúdo da célula inteira, o desgostei muitíssimo também tem gostei muitíssimo. Aí ele ia deixar 9, ia ficar muito esquisito. Então é importante lembrar de marcar aqui para coincidir o conteúdo da célula inteira. E aí eu simplesmente coloco aqui substituir tudo. Pronto, fizemos 34 substituições. E assim eu vou para os meus outros pontos da escala todos. Então aqui, gostei muito, eu vou substituir por 8. Pronto, gostei moderadamente por 7. Ok, gostei ligeiramente por 6. Nem gostei, nem desgostei por 5. Desgostei ligeiramente 4. Tá acabando. Desgostei moderadamente por 3. Não encontrou. Desgostei muito por 2. Pode ser que não tenha mesmo, ou que eu tenha escrito errado, tá? Também tem essa possibilidade. E muitíssimo por 1. Teoricamente, gente, substituir tudo. Vamos checar? Eu posso descer a planilha toda e ver se tem alguma palavra? Posso, aparentemente substituir tudo. Mas posso também colocar meu filtro e ver se está tudo certinho. Vamos ver o que virou aqui a aceitação global. Tudo certo. Os únicos dados que eu tenho nessa coluna são dados de 1 a 9, que coincidem com os dados da minha escala. Ótimo. Perfeito. Então, essa é uma das funções super importantes que eu uso, né? Depois, o que mais que eu uso aqui? Se eu for fazer a nova no Excel, aliás, já mostrei como é que faz isso, eu preciso criar uma coluna de respostas para cada amostra que eu tenho. Como que eu faço isso? Usando a função do Excel de classificar. Eu vou selecionar minha planilha toda, inclusive aqui meu cabeçalho das colunas. Então, deixa eu selecionar tudinho. E aí eu venho aqui em classificar e filtrar, e eu gosto de ir aqui em classificação personalizada.
Por quê? Uma coisa importante aqui é, meus dados contêm cabeçalhos, então, como eu selecionei minha primeira linha, né, que era o meu cabeçalho, consumidor, amostra, aceitação global, eu deixo aqui selecionado. Se eu não tivesse um cabeçalho, era só não clicar aqui. E aí, se eu não clicar aqui, o que tem ali, ele vai também colocar na ordem que você disser para ele organizar os seus dados. Eu quero classificar por amostra, de acordo com o valor que está nas células, do menor para o maior. Aqui tanto faz, né? São todos números, eu coloco do menor para o maior, depois eu vejo, tanto faz, né, a ordem que eu vou colocar, porque na verdade os números são só os códigos delas, não representam nada além disso. E o que é legal aqui também é que eu consigo adicionar um nível. O que é isso? Eu vou falar para o Excel, depois que você classificar pela coluna de amostras, eu quero que você classifique pela coluna de consumidor e ordene também do menor para o maior. Assim, ele vai separar todas as minhas amostras, colocar uma embaixo da outra, e vai ordenar meu consumidor de 0 a 100 para cada uma das amostras. É isso que essa tabelinha, essa função está dizendo aqui para ele. Vamos dar um OK para ver como é que fica? Então, olha, eu tenho aqui na primeira posição apareceu minha amostra 286 para todos os consumidores, e meus consumidores, eles estão ordenados também, de 0 até 100. Tá vendo? Aí, acabando a amostra 286, ele já começa com a próxima amostra aqui, com os consumidores também ordenados de 0 até 100. Então, é muito interessante essa função do Excel de ordenar, e muito legal também você poder colocar vários níveis, né? Bom, o que mais que eu tenho aqui? Aqui, nessa segunda planilha, eu já deixei, então, ordenado minha aceitação global, uma coluna por amostra, né? Que eu tenho 4 amostras, já deixei uma coluninha para cada uma. A nova eu poderia aplicar a partir daqui, só lembrando, é aqui em dados, análise de dados, e eu escolho minha ANOVA, meu tipo de ANOVA que eu quero aplicar. Eu já ensinei, tem um vídeo só falando sobre a ANOVA, inclusive como executar a ANOVA no Excel e onde encontrar essa função, porque às vezes você tem que habilitar essa função no seu Excel. Então, se você ainda não assistiu, pode procurar no IGTV, no YouTube, que tá lá para você acompanhar. Bom, o que mais que eu faço no Excel? O que mais que é interessante de fazer? Uma coisa que é legal é a formatação condicional. A formatação condicional eu não uso com tanta frequência, mas é uma função interessante também, às vezes facilita você visualizar seus dados. Eu vou selecionar aqui os meus dados de aceitação só para vocês verem como funciona. Aqui a formatação condicional fica aqui logo na página inicial. E você pode pintar as células de acordo com alguma regra. Então, por exemplo, as células que são maiores do que 5, vamos colocar maiores do que 4, né? Eu quero que pinte 5, 6, 7, 8, que são meus pontos de gostei da escala, eu quero que pinte de verde. Olha quantos verdes, gente. Aí, os meus pontos de desgostei da escala, eu quero que pinte de vermelho. Então, vamos selecionar tudo de novo. Formatação condicional, realce de regras das células. E aquelas que são menores que 4, eu vou pintar de vermelho. E aquelas que são 4 ficaram em brancos. 4 eu nem gostei nem desgostei. Então, todas aquelas que estão desgostei ficaram em vermelho, e todas aquelas que estão gostei ficaram em verde. Olha que função legal. E aqui eu já apanhei muito querendo trocar a cor de célula que está com formatação condicional e não consegui. Se você selecionar a célula e pedir para trocar de cor, ela não troca, tá? Ó, tá vendo? Só pintou as células que estavam sem formatação condicional.
não adianta você vir aqui no baldinho e tentar tirar a formatação condicional, que ela não vai mudar de cor, nem botar sem preenchimento, nem nada. Como você faz isso? Você vem aqui, formatação condicional, e coloca limpar regras. Eu vou colocar limpar regras da planilha inteira, pronto. Aí ele tirou essas cores de toda a minha planilha. O que mais que eu uso muito no Excel? Eu quero mostrar, sabe o que eu quero mostrar? Uma função bem legal. Eu não tenho nenhum exemplo aqui, mas é uma coisa que eu descobri mais recente e que me ajuda muito, principalmente para resultado kata, né, daquele tipo de pergunta check all that apply, que é uma lista de palavras e o avaliador vai marcar todas aquelas palavras que se aplicam, sabe? Me ajuda porque o Excel, alguns softwares, eles trazem esses dados as palavras que os avaliadores marcam, todas na mesma célula, separadas por vírgula ou separadas por ponto e vírgula. E o Excel, ele tem uma função que é texto para colunas, que você consegue transformar isso que está em uma única célula em várias. Deixa eu mostrar aqui onde é. Eu vou usar aqui como exemplo, tá, gente? Mas só para exemplificar mesmo como funciona. Ela fica aqui em dados, você vem aqui em texto para colunas, tá vendo? Aí você vai vir aqui para escolher essa opção delimitado, né? Os caracteres com vírgulas ou tabulações que separam cada campo. E você pode escolher qual é o símbolo que vai te dizer quando que o Excel vai passar esse dado para a próxima coluna. Aqui, geralmente eu uso o ponto e vírgula ou a vírgula, né, que é o que delimita nos softwares que eu utilizo às vezes, que é o que delimita essas palavras, mas eu posso colocar também aqui espaço. O espaço, para esse caso, né, que eu estou usando de exemplo, funciona. Então, entre o gostei e o muitíssimo tem um espaço. Então, você vê aqui que ele colocou uma linha. Ou seja, ele vai deixar o gostei e o muitíssimo em colunas diferentes, tá vendo? Aqui dá para você ter uma prévia de como ele está separando essas palavras. Se eu colocasse, por exemplo, vírgula, só o nem gostei nem desgostei ia separar em colunas diferentes. Então, eu posso colocar aqui um espaço, aí vou colocar avançar, coloco concluir, e olha só como é que ficou. Ele separou meu texto em coluna, então onde tinha espaço, ele pulou de coluna. Essa função é muito útil para dado kata quando seus dados vêm separados por vírgula, fica muito mais fácil de organizar eles assim. Mas deixa eu desfazer isso aqui, porque agora virou uma bagunça, né, minha escala. Não é para isso que essa função serve. Deixa eu desfazer aqui. Pronto, desfeito. Minha escalinha voltou a ser como era antes. E vamos para as próximas funções. O que mais que é importante? Eu deixei aqui embaixo para a gente calcular a média. É uma funçãozinha simples, mas também é muito comum que você precise calcular. Então, sempre que você quiser usar uma função do Excel, é só você colocar igual e começar a digitar, que ele vai te dando sugestões. E aí você abre um parênteses e você pode selecionar todas as suas células que você quer que façam parte dessa média. Então, eu selecionei aqui, por exemplo, toda a minha coluna B, que é da minha amostra 1. Aí eu fecho meu parênteses aqui, ó. Média, então, desde B2 até B101. Dou um Enter. Pronto, tá feita a minha média aqui. Quero calcular a média também das minhas outras colunas. Preciso digitar a função de novo? Você pode digitar a função de novo. Se não, é só você vir aqui nesse quadradinho verde que se forma e arrastar para o lado, até onde você quer que ele calcule. E olha só, já calculou automaticamente a média das outras colunas também. Então, ó, aqui da minha amostra 1, minha média é do B2 até o B101,
Da minha amostra 2, a média do C2 até o C101, né? Claro, da coluna C. Da D a mesma coisa e da E a mesma coisa. Outra função que eu uso muito, eu até deixei essa tabelinha pré-pronta para a gente fazer esse cálculo juntos. Outra função que eu uso muito é o CONT-C. O CONT-C, ele vai te ajudar a calcular quantas vezes apareceu aquela determinada resposta. Essa tabela é para eu construir um gráfico de porcentagem de quantas vezes cada ponto da minha escala de aceitação foi citado. Então, como que eu faço isso? Eu coloco o igual, né? Toda função começa com igual. Coloco aqui meu CONT-C. Abro parênteses. Eu vou selecionar aqui também a coluna da minha amostra toda. Aí eu coloco ponto e vírgula. Então, CONT-C, alguma coisa nessa coluna, aí eu tenho que abrir aspas, é igual a 9. Então, ele vai me dizer quantas pessoas responderam 9 nessa minha coluna B, para essa minha amostra. Então, eu tive 8 respostas 9. Mas, gente, eu não quero só isso. Eu vou querer isso em porcentagem. Então, eu venho aqui, eu tenho 100 pessoas, então se eu colocar... Não funcionou. Viajei, né? Vamos lá. Para eu colocar isso em porcentagem, eu vou ter que dividir pelo meu número de pessoas no teste, que são 100. Então, eu divido isso por 100. E eu tenho um número decimal. E aqui é só eu colocar a minha porcentagem. Então, 8% das minhas pessoas responderam isso. Quero fazer para os outros pontos. Como é que eu faço? Eu vou repetir isso, eu vou copiar essa função e vou colar para os outros pontos da escala, porque eu tenho que trocar o que está escrito, né? Eu tenho que trocar aqui do meu 9 para o meu 8. 8. Embaixo vem o 7, meu ponto da escala 7. Embaixo vem meu 6. Aqui 5. 4. 3. Quase lá. 2. E 1. Fiz isso para todos eles. Por que eu copiei e colei e não arrastei? Porque se eu arrastasse, ele ia para cada célula que eu ando para baixo, ele ia deslocar meus dados uma célula para baixo também. Então, não funciona nesse caso. Mas, se eu pegar isso e arrastar para o lado, funciona para ele fazer para as minhas outras colunas. Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou arrastar para o lado e ele vai fazer a função CONT-C, igual eu fiz para a primeira coluna, ele vai fazer para as outras 3. E vamos só colocar tudo em porcentagem aqui para ficar bem bonitinho. E pronto, temos os nossos resultados. Outra coisa que eu uso muito do Excel são os gráficos. Bom, voltando depois de um bug da câmera. Eu estava bem na parte que eu ia mostrar para vocês sobre os gráficos que eu costumo construir. Então, eu tenho aqui meus dados de média e eu vou construir um gráfico com eles. Então, eu venho aqui em inserir. Eu posso entrar aqui em gráficos recomendados ou então já no tipo de gráfico que eu quero. Eu vou entrar aqui em gráficos recomendados, vou colocar na aba todos os gráficos, assim a gente vai vendo todos os tipos. De média, eu gosto de construir gráfico de barras, que eu acho que fica bem fácil a visualização, né? Eu vou construir um gráfico de barras, então, para vocês verem.
Aqui tá feito o nosso gráfico de barras. O que eu posso mexer no meu gráfico de barras? Eu posso colocar um título no meu gráfico, vou colocar, por exemplo, aceitação global. Eu posso colocar meus rótulos de dados, eu venho aqui em adicionar elemento de gráfico, rótulo de dados, posso colocar na extremidade externa ou no centro, eu geralmente gosto de colocar na extremidade externa para esse tipo de gráfico. Posso trocar minhas cores, então eu posso alterar barrinha por barrinha? Posso, mas posso alterar logo do gráfico como um todo. É só eu vir aqui em alterar cores, eu quero, por exemplo, um degradê de azul, um degradê de laranja, ou eu quero um outro esquema de cores. Eu quero alterar meu tipo de gráfico. Aqui o Excel te dá várias opções de jeitos de apresentar esses resultados. Eu particularmente não uso, prefiro mais simples mesmo. O mais importante é a gente transmitir os dados, né, de uma maneira fácil de entender. E eu gosto muito de mexer também nos eixos. É só clicar aqui, selecionar os eixos, clicar com o botão direito em cima deles e colocar aqui formatar eixo. Porque eu gosto sempre de colocar nos eixos o mínimo e o máximo da escala. Por mais que suas médias estejam muito próximas, se você coloca no eixo a escala toda, o tamanho da escala toda, você não distorce as diferenças entre as amostras, né? Você é fiel ali a todo o espectro de respostas que seus avaliadores poderiam dar. Então, eu sempre gosto de mexer nos eixos para deixar do mesmo tamanho da escala que eu usei no meu teste. Eu vou alterar o tipo de gráfico só para mostrar também um gráfico muito usado em análise sensorial, não em teste com consumidor, mas principalmente em painel treinado, que é o gráfico radar ou gráfico aranha. Esse gráfico é que eu tô falando de um atributo só, né? Ele tá com os rótulos de dados. Deixa eu tirar esses rótulos de dados daqui. Nenhum rótulo de dado, bem melhor. Esse gráfico aranha, ele serve para você visualizar as médias dos atributos de cada produto em um painel treinado, né? Geralmente ele aparece dessa forma, mas como eu tenho um atributo só avaliando, acho que esse não é o melhor exemplo para mostrar isso, né? Mas ele serve para você ver a intensidade de cada atributo. Então, cada amostra apareceria aqui como uma linha de uma cor diferente e as amostras, os atributos estariam em cada um desses eixos do meu gráfico radar. Também é um gráfico muito usado. Também consigo aqui formatar esse eixo, colocar para ele ir de 0 até 9, né? Deixar do tamanho da escala que eu estou usando. Eu consigo formatar também as unidades, né? Se ele vai de 1 em 1, se ele vai de 2 em 2, por exemplo, se ele vai de meio em meio. E isso muda também no meu gráfico. Mas vamos voltar para o gráfico de barras, que ele era bem mais adequado para esse tipo de pesquisa que eu usei aqui. Então, vamos voltar para o nosso grafiquinho de barras. Vamos organizar nosso eixo de novo. Eu quero de 0 até 9. Minha unidade eu quero que vá de 1 em 1. Pronto, maravilhoso. Temos nosso gráfico, sumiu esse rótulo aqui da amostra 1. Vamos colocar todos os rótulos de dados de novo. Pronto, temos nosso gráfico. E esse aqui eu também gosto de fazer um gráfico de barras, só que um pouquinho diferente. Eu vou selecionar esses dados todos e mostrar para vocês o gráfico que eu gosto de inserir. Todos os gráficos. Eu gosto de fazer esse tipo de gráfico aqui, de coluna empilhada que soma 100%.
Deixa eu selecionar ele, mas na verdade eu gosto dele de barras. Deixa eu selecionar aqui de barras. Barras empilhadas 100%. Mas eu não gosto dele exatamente assim, eu gosto ao contrário. O que eu tenho aqui nesse gráfico? Eu tenho, cada barrinha é uma amostra minha, eu tenho todos os pontos da escala aqui, cada um representado por uma cor. E esse tipo de gráfico, ele fica muito visual para você conseguir entender qual amostra foi mais gostada, menos gostada. Eu posso até trocar as cores aqui, colocar, por exemplo, um degradê de azul. E aí quem tem mais, fica visual, sabe? Quem tem mais azul escuro foi a mais gostada. Ou então eu gosto de colocar os pontos de gostei de azul ou de verde, os de desgostei em vermelho, em rosa, os neutros em amarelo, e fica uma disposição realmente bem visual, bem fácil de olhar, né? Aqui também dá para alterar essa legenda, dá para você mexer nessas linhas de grade, você pode tirar isso aqui, você pode acrescentar os rótulos de dados, aí nesse caso eu gosto de colocar no centro, aqui ficou meio embolado, mas mexendo no tamanho do gráfico você consegue ajustar. A legenda também você consegue alterar, você consegue colocar a legenda em outros locais, então você consegue mandar a legenda para o lado, você consegue tirar a legenda, mas o que eu não recomendo, né? Você consegue colocar a legenda em cima, à esquerda, você consegue mexer nela do jeito que você achar melhor para localizar seus dados. Consegue também colocar um título, então são várias funções possíveis no Excel. Bom, gente, então essa foi a Sensory Class de hoje. Não esquece de me contar nos comentários quais são as funções do Excel que você mais usa, se você usa essa, quais outras mais você usa na sua rotina de P&D, de análise sensorial. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar seu comentário aqui também que eu vou te responder. Até a próxima!